Todo começo de ano é repleto de perspectiva, desejo, determinação sobre realização, planejamento e alcance de objetivos e metas. Todo esse movimento de esperança é muito válido, mas o que não podemos prever é a ação dos governantes que atuam única e exclusivamente para derrubar qualquer esperança de progresso que a sociedade almeja para as conquistas que se deseja. Refiro-me ao comportamento de políticos que convulsionam a estabilidade desse país, provocando uma crise geral que ameaçam mais ainda a civilização já tão corroída pela corrupção com a prática de sucessivos e descabidos aumentos de impostos e taxas. Todo o ano pensa-se no que se quer realizar. Monta-se plano de ação, metas e proposições concentradas nos objetivos conforme idealizado. Entretanto, prevalece a força e a vontade dos governantes. E assim, todas as ilusões caem por terra e sepultam-se todas as esperanças de dias melhores. Nota-se que outro inimigo da sociedade, do povo brasileiro, é a mídia forte, aquela subalterna aos ditames do governo federal que exerce o papel de porta-voz das informações materializadas em libações no intuito de mascarar, vestindo-se com trajo próprio de quem o usam para dissimular e ocultar a verdadeira realidade. Utiliza-se de um pincel encantado, matiza os traços e as cores e traduz tudo em efeitos admiráveis. É a imprensa marrom que orna e enfeita, através de ensinamentos oblíquos, os fatos para os quais preenchem os impulsos do mal. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Charles Remusat. Eis a diferença entre o jornalista e o diplomata. Aquele afirma coisa de que não está absolutamente seguro. Este guarda-se de afirmar o de que está absolutamente seguro. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, um tema de profundo interesse público. Vamos falar sobre juízes na política e o papel da mídia. Para desenvolver este assunto, convidamos o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Carlos Henrique Abrão, doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, especialização em Paris, bolsista convidado pela Universidade de Coimbra, Portugal, pesquisador pela Universidade de Heidelberg, Alemanha, atividade docente na Escola Paulista da Magistratura e Centro de Extensão Universitária. Agraciado com a medalha Rio Branco, relevantes serviços judiciários prestados no ano de 2007, autor de 30 monografias e mais de 5.000 artigos em revistas especializadas. Seja bem-vindo, doutor Abrão. Muito obrigado pelo convite e vamos mais uma vez debater o cenário político, econômico e jurídico brasileiro. Ótimo. Mas antes, desembargador, eu gostaria de mostrar à sociedade brasileira, não é, alguns livros da sua autoria, porque você é craque nisso. Você consegue ler um livro num dia, não é verdade? Ou não? Ou eu estou enganado? Pelo menos tirar o sumo da obra a gente consegue em 2, 3 dias. E depois você vai degustá-la. Sim, né? sim. Muito bem. Então eu quero apresentar a você, caríssimo telespectador, uma obra excelente de Fran Martins e, naturalmente, revista e atualizada e ampliada por Carlos Henrique Abrão. Curso de Direito Comercial.
A decodificação da modernidade do direito empresarial é fato irreversível, permeada pelo avanço tecnológico e, ao mesmo tempo, por parcerias e compartilhamentos para aglutinar e agregar valores no cotidiano das empresas. Temos outro livro aqui também, Processo Eletrônico, Processo Digital, que eu gostaria que você também apreciasse. Fala-se da cidadania brasileira, que se mede essencialmente pelo número de processos em tramitação pelo país. E, finalmente, o moderno direito empresarial do século XXI. Olha que maravilha! É vertiginoso crescimento do comércio digital, somado à revolução tecnológica. Estão apresentados os 3 livros. Tudo bem? Ótimo, perfeito. E o que você tem que falar sobre algum deles? Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre o curso de Direito Comercial. Bom, o curso de Direito Comercial é uma obra pioneira que já está vendendo exemplares há meio século e ela é uma obra festejada, está em 41ª edição. Ela trata dos assuntos mais modernos do direito empresarial, dos contratos empresariais, das sociedades empresárias, das parcerias. E é uma monografia inédita e também indispensável para os estudantes de graduação, pós-graduação ou de especialização. E também chama a atenção o livro que homenageia de forma justa e merecida o jurista Rubens Requião, paranaense. Sim. Porque ele nos trouxe inúmeros conceitos e classificações jurídicas, deixando um legado bastante louvável, que hoje é atualizado pelo moderno direito empresarial. Então é uma justa homenagem que nós fazemos em companhia do ministro Edson Fachin, que também coordena a obra, e com o filho do professor Requião. Muito bem apresentado. E eu fico feliz porque você é um homem culto, um homem que está à frente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sua jurisdição. Você é um homem altamente culto, como eu disse, e eu fico feliz por apresentar à sociedade, porque a sociedade tem que saber a qualidade dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E você, para nós, é um prêmio. Não é? Muito obrigado. Muito bem, mas eu estou falando muito. Quem tem que falar é você hoje. Tá bom, meu amigo? Perfeito. Bom, eu queria fazer uma perguntinha a você sobre a redução do crédito internacional brasileiro. É o que nos aflige bastante, porque a cada dia, ou melhor dizendo, cada mês, a gente vê que essa redução é assintosa. Você podia falar alguma coisa? Bom, o Brasil se encontra numa encruzilhada em razão de diversos problemas que aqui não cabem suscitá-los. Nós temos um problema de governabilidade, temos um endividamento público crescente e as questões complexas hoje estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O que acontece é que os estados aumentarem muito o seu endividamento, preocupando a União, que está tentando rolar essas dívidas, mas não há milagre, porque também a União precisa pagar a sua dívida, que não é pequena, é uma dívida que passa da casa de 2 trilhões de reais. Além disso, o Brasil não conseguiu fazer as reformas estruturais, o que chama a atenção de agências internacionais para reduzir o nível de classificação do país. E, consequentemente, com esse rebaixamento, que não vai ser único e exclusivo de uma agência, futuramente nós perderemos muita mobilidade no exterior para lançamento de títulos ou que empresas estrangeiras venham investir no Brasil, propriamente dito. E esses fundos estrangeiros, eles são muito sensibilizados pelas agências de classificação de risco. O Brasil não é um país ainda que tenha um quadro desalentador, mas como nós estamos num ano político, essa situação pode piorar um pouco. Sobre a credibilidade, não é? Sim, credibilidade. Não há mais aquela credibilidade de outrora. Embora o Banco Central tenha uma reserva ainda sólida, alguns economistas defendem que essa reserva poderia ser utilizada para reduzir os prejuízos, os traumas de desgovernos anteriores, mas a questão é controvertida. Muito bem. E você tem alguma visão maior para, naturalmente, minimizar este problema? O Brasil precisa fazer a reforma tributária, que é inadiável. Eu acho que o governo deveria até fazê-la em conjunto com a reforma previdenciária.
E a partir daí vamos verificar o que vai acontecer. Nós temos no primeiro semestre Copa do Mundo e todos sabemos que os olhos se voltam para esse evento. E no segundo semestre nós vamos ter eleições em todos os níveis. E aí é importante o eleitor se conscientizar, saber quais são os candidatos, e o principal foco é a presidência da República. Bom, nós não sabemos qual é o melhor empreendimento, se a Copa do Mundo ou se as eleições do Brasil. Não é? Sim, mas a população de uma forma geral, como o Brasil tem uma atração grande por futebol, embora o desastroso resultado de 2014 parece que tenha sido apagado, Sim. Nós vamos verificar o que vão programar em termos de eventos e desafios para a nossa seleção na Rússia. Abraão, você que é um homem inteligente, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta e que eu estou intrigado com ela. O Brasil, as eleições no Brasil, você acha que os candidatos que estão na mídia atualmente, eles serão levados novamente para os mesmos cargos? Ou para outros cargos diferenciados, mas também na cúpula dos partidos? Bom, o foco maior da mídia, da internet de uma forma geral e dos meios digitais se volta hoje para os candidatos a presidente da República, especificamente. Agora, em relação ao parlamento, eu espero que haja uma boa renovação, porque o parlamento que está aí, ele está em default, em déficit com a sociedade. Não votou os projetos principais e nós temos uma alta descrédito, alto descrédito pelo número elevado de políticos envolvidos com corrupção. Agora, o que acontece é que nós vamos ter muita situação de voto branco, nulo e abstenção em 2018, porque a descrença da população chegou a tal nível que, independentemente do candidato que viesse a apresentar, a população não acredita mais que as reformas políticas irão influenciar na vida cotidiana. Você acha que novos políticos eles terão chance? Essa é uma tendência, porque com a crise deflagrada, jovens e novos partidos abertos focarão em empresários, em pessoas versadas em conhecimentos técnicos, cientistas políticos. Então o quadro não é tão desesperador, o quadro é até ao contrário, o quadro demonstra que nós teremos corpos novos na política e nas eleições de 2018. Agora, cumpre saber se a população vai ouvir e atender ao recado desses novos políticos. Muito bem, mas tudo isto é muito bonito, mas nós temos que apreciar também a ficha limpa, né? Ou seja, o candidato tem que se apresentar limpo. E essa matéria está aí nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral, que ainda não definiu exatamente se candidato com processo, com inquérito e com condenação sem trânsito em julgado poderá se apresentar para as eleições de 2018. Muito bem. O início do ano de 2018 revela que diversos magistrados já aposentados concorrerão a cargos eletivos, a exemplo do que já aconteceu na Itália. Avalia você essa situação como normalidade ou como excepcionalidade? Essa situação seria de excepcionalidade num país desenvolvido e amplamente democrata. No Brasil, eu entendo que pode ser até uma situação de normalidade diante do quadro deficitário político que se apresenta no momento. Os políticos, em geral, não estão comprometidos com o bem comum, com o bem da sociedade, e raramente eles conhecem o processo legislativo. Então, hoje nós somos governados por partidos políticos, por lideranças políticas. Agora, nós temos duas crises muito fundas, que são a crise política, que se deve ao parlamento, e a crise econômica, que se deve ao executivo. Como nenhum dos dois fez a sua função, o judiciário está sendo chamado para suprir a lacuna. E você está contente com as decisões do judiciário enfrentando as decisões dos políticos brasileiros? Bom, eu posso dizer que o judiciário brasileiro ele mudou completamente o seu perfil e passou a fustigar tanto os políticos como os empresários. E por isso até no exterior, em países desenvolvidos, existe um novo alento para o judiciário brasileiro. Os juízes brasileiros, de uma forma geral, estão sendo convidados para participar de seminários, de simpósio. Então, a miúde,
Eu acho que a taxa de sucesso, se a gente pode chamar assim, da justiça na apuração desses delitos é de uma vitalidade, de um vanguardismo que demonstra que o judiciário agora se mostra preocupado com os escândalos e o Ministério Público, operação-tarefa, fazendo o dever de casa e a Polícia Federal, consequentemente. Veja, a Odebrecht fez o acordo a nível federal e está fazendo mais de 30 acordos só no estado de São Paulo, o que demonstra que a Operação Lava Jato não terminou. Ela terá ainda seguidos reflexos para que os estados prejudicados, lesados e as prefeituras também obtenham o ressarcimento dos seus danos. Muito bem. Então você acha que a Lava Jato externa uma credibilidade incomensurável no judiciário? Indica que o judiciário saiu do berço esplêndido. É, né? Eu acho. Porque estava mal, é? O judiciário estava numa situação de comodismo, numa zona de comodismo, estava muito confortável e deixava muito a desejar na sua técnica por causa também do foro privilegiado. Sim. E de uma impunidade que jamais foi vista em qualquer cenário. E essa impunidade gerou essa criminalidade organizada que hoje nós vemos no Brasil. Muito bem. E nós vamos ver mais à frente se ela será realmente debelada ou vai se reduzir. Porque nos Estados Unidos, a função do acordo não é essencialmente a punição criminal, mas sim corrigir a direção e o controlador da empresa para que se torne um ambiente sadio. Não diria zero de corrupção, mas pelo menos um nível aceitável. Então, no Brasil, muito se fala sobre isso. O que está acontecendo no Brasil? Dizem que não pode punir uma empresa se o controlador ou administrador agiu erradamente. Sim. Concordo, mas também não pode só mudar o nome da empresa e continuar com a mesma prática delituosa. Claro, claro, claro. Isso é essencial. Mas então você entende, eu também entendo dessa forma, mas quem está conversando hoje com Direito e Justiça em Foco, com a sociedade, é você. Então eu tenho que explorar você de todas as formas para que a gente possa informar bem o telespectador. Então quer dizer que o pioneirismo da Lava Jato, eu digo no tocante ao judiciário, ele influenciou outros juízes também de outras comarcas, de outros estados. Eu diria que o mensalão ele começou de uma forma tímida e o resultado não foi aquele resultado esperado. Agora, a Lava Jato ela tem uma corrente diferenciada, porque as apurações são apurações em massa e os julgamentos são julgamentos efetivos, em que boa parte foi condenada, inclusive as penas foram aumentadas pelo Tribunal Regional Federal 4, da 4ª Região, o que demonstra que os condutores da Lava Jato, quer em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Brasília ou em outros estados da federação, já se viram com uma injeção de ânimo para perseguir esses delitos e prosseguir na Operação Lava Jato iniciada em Curitiba. Muito bem, quer dizer que o nobre juiz de primeiro grau, infelizmente, Fernando Moro, Sérgio Fernando Moro, ele iniciou de uma maneira a dar um respaldo a todos os outros magistrados de uma liberdade maior? Sim, ele tem uma exclusividade na Operação Lava Jato, ele é o juiz designado para aqueles processos, ele tem um conhecimento invulgar, ele já foi assessor da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Sim. Federal, ao tempo do mensalão, tem um aprimoramento, um aperfeiçoamento no exterior, então ele goza de uma boa reputação, elevada reputação entre os colegas, ainda que haja algumas críticas de advogados ou de promotores, enfim, isso é normal no Estado democrático. Mas eu acho que ele está fazendo o trabalho dele, o dever de casa, e está apresentando resultados que a sociedade aplaude. E por isso nós devemos aplaudir a você, caríssimo juiz Sérgio Fernando Moro, com muita galhardia, porque você é um brasileiro, você é um patriota e você está cumprindo o seu dever jurisdicional. Eu diria que o fato dele ser juiz de primeira instância até estimula, Sim. Porque se a decisão viesse de uma corte superior, não haveria aquela contaminação das cortes inferiores. Então, como ele é juiz inferior, as cortes superiores também querem apresentar o resultado.
E isso é fundamental, porque hoje nós estamos assistindo o quê? Nós estamos assistindo pela mídia um debate aceso entre ministros da Suprema Corte que jamais vimos. Isso. Por quê? Por causa de posições adotadas, de soltura, prisão em segundo grau, concessão de habeas corpus, cabimento de habeas corpus, trancamento de ação, enfim. Isso mostra à sociedade que o judiciário está desperto para um novo papel. Não diria proativo, mas diria cumprir rigorosamente o que a Constituição Federal lhe assegura. Muito bem. Eu fico contente por você responder dessa forma, porque a sociedade brasileira precisa entender de vez que o Poder Judiciário é sério, que a magistratura brasileira é séria. Eu me refiro também à magistratura de São Paulo, paulista. Ela é bastante atuante, bastante responsável e composta de magistrados de altíssima cultura e também de honestidade. Eu vou pedir licença a você para chamar um pequeno intervalo, para depois nós retornarmos e complementarmos esta conversa maravilhosa que estamos tendo em benefício da nossa sociedade. Muito bom. Tá bom? Ótimo. Você aguarde. Logo, logo retornaremos. Hoje vamos falar sobre como acompanhar o comportamento infantil e a importância do coach neste processo. A criança, durante o seu desenvolvimento, passa por várias etapas, as mais complexas e variadas. Afinal, é um ser humano em evolução. Uma pedra preciosa que precisa ser lapidada diariamente. Regras rígidas para isso até existem, mas não se aplicam à formação das crianças desta geração. Os pais e educadores precisam estar dispostos a ter uma atenção especial e participativa para conseguirem resultados positivos, gerando assim oportunidades dessas crianças se sentirem aptas a lidar melhor com as suas habilidades e entender as emoções. Ou seja, se ela é capaz ou não de aplicar na vida cotidiana o que sente, imagina, entende, como dá certo ou errado, quais os seus limites e obrigações. O coach tem a responsabilidade de despertar nos pais a compreensão e o olhar pontual e participativo para acompanhar a evolução da criança em cada manifestação emocional e física que venha a ser apresentada, permitindo assim que ela se coloque esclarecendo de forma apropriada esses valores e como eles devem ser conduzidos pela criança a cada nova situação. Pode parecer difícil, mas você verá como apenas 10 a 30 minutos diários de participação por inteiro com seu filho pode valer por horas. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com o desembargador Carlos Henrique Abrão. Então, desembargador, eu queria prosseguir naquela nossa conversa no primeiro bloco. Queria perguntar a você, tá? Sobre a disfunção institucional e o problema da corrupção. Tornam a honestidade requisito de inelegibilidade? Se eu pudesse fazer uma analogia, eu diria que as eleições de 2018 poderiam retratar o jogo do Brasil na Copa do Mundo com a Alemanha de 7-1. Eu acho que só na Bolsa de Apostas alguém ganhou esse resultado. Agora, em termos de eleições no Brasil, primeiro, nós não temos ainda definidos quais serão os candidatos. Segundo, a agenda de propaganda eleitoral é muito escassa, é pequena, é curta. Então são poucos 2 meses ou 3 meses no máximo para fazer a propaganda eleitoral. E por fim, eu acho que toda essa celeuma criada em torno da corrupção vai trazer a público a exigência do currículo de alguém honesto. Então o pessoal que apresentar um currículo, um predicado de honestidade, já terá pelo menos 50% de aceitação da população nas eleições de 2018. Mas ele não será bombardeado pelos seus antagonistas? Depende. Se for um candidato que já é político, que já tem os traços políticos, é mais fácil dinamitá-lo. Mas se for um candidato novo,
que se apresente com maior envergadura, será mais difícil, porque empresarialmente ou alguém que saia da sociedade civil não tem esse viés. Veja agora o candidato Bolsonaro. Foi atacado dizendo que ele tem um patrimônio incompatível com o ganho dele, e nós estamos ainda há 10 meses da propaganda eleitoral. Então, quer dizer, se os antagonistas não atacarem, a mídia o fará. É verdade. A mídia, inclusive, ela tem um papel importantíssimo, né? Sim. Mas nós vamos conversar sobre isso. Principalmente daqui a imprensa marrom brasileira. Daqui a pouquinho não é nós fácil. vamos conversar sobre isso. Muito bom. Em geral, os magistrados estão aptos ao exercício de mandato parlamentar ou no executivo? É raríssimo, contam-se nos dedos os juízes que foram trabalhar no legislativo. Nós temos poucos casos, aqui tivemos um ou dois casos em São Paulo. Eu acho que não existe uma tendência, até pela própria função de juiz, de ser um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, e a acolhida no meio político não será das melhores. Agora, em termos de função propriamente dita, nós precisamos saber se os juízes que brilham perante a mídia ou que têm um destaque maior em relação à mídia gostariam ou estariam vocacionados para exercer determinadas funções ou cargos. Como dizem, por exemplo, Joaquim Barbosa poderá ser candidato a presidente da República, entendeu? Algo que ainda está muito nebuloso. O juiz Odilon, que foi muito famoso lá no Mato Grosso por prender quadrilhas, já parece que aceitou ser candidato. O juiz da ficha limpa também já aceitou ser candidato. Então nós estamos vendo aí, de forma até surpreendente, um aumento expressivo de juízes se candidatando a cargos, mais no executivo do que no legislativo. Ocorre o seguinte, caro telespectador, e eu queria agora que o desembargador Abrão me acompanhasse nesse raciocínio. Em outros países, nós vemos, por exemplo, o presidente da República ex-juiz. Lá, por exemplo, na Itália não existe o cargo de desembargador, é juiz. O Sérgio Mattarella é presidente da Itália. E ele foi um grande juiz, correto? Sim, correto. Só que aqui nós não temos o hábito, né, de levar para cargos importantes como esse presidente da República, juízes. Sim, sem dúvida. Não é? Até porque os juízes eles não têm uma retaguarda política capaz de atribuir as funções inerentes ao cargo. Então, como é que você vai montar uma estrutura de governo? Então, a pessoa precisa ter um partido político e dentro daquele partido político ter um corpo técnico. Infelizmente, o critério no Brasil não é critério de mérito. O critério é exatamente político. Nós estamos vendo o governo atual, as nomeações são exclusivamente políticas. Ainda que sejam barradas pelo judiciário, se insiste, se persiste em querer nomear por causa de acordos políticos que são relevantes para o governo. Então, quer dizer, essa atuação do governo é que insulta a população. Por que eu digo que insulta? Pelo fato de que há uma obstrução, um obstáculo, não é, frente a esse fato. Por que insistir? Nós precisamos dividir o que é governabilidade do que é populismo. Então, muitas vezes, o presidente ele tem que procurar, assim, as chamadas entidades religiosas e outras, o canais de televisão, para se tornar popular, porque ele tem um projeto a votar e que ainda não tem a pressão necessária em cima do parlamento. E essa pressão é feita pela mídia ou por entidades que também funcionam dessa mesma forma. O que acontece é que o governo é um governo de transição, porque entrou em razão do impeachment e tem seu prazo de validade determinado no final do ano. E aí nós vamos ver se as reformas sairão ou não, porque todo ano eleitoral, quem vai votar a reforma, existe até no Estado, quem votar a reforma previdenciária não voltará ao parlamento. Então existe de toda a população uma carga de pressão muito forte para que o parlamento não vote essas reformas prejudiciais à maioria da população. Eu, inclusive, vou aplicar um termo aqui que o telespectador já conhece esse termo. Então, há uma chantagem. Mais ou menos, porque ele não quer perder o cargo e quer ser reeleito. Esse é o desejo do parlamentar. Antes de pensar no país, antes de sonhar em melhores dias, ele prefere ter o pesadelo da reeleição.
O pesadelo é da reeleição, né? Sim. Isso é interessante. E você chama de pesadelo? Pesadelo, porque a maioria da população hoje não vai dar muita credibilidade àqueles políticos que têm 2, 3, 4 exercícios de mandato. Porque é profissional. Eu defendo que o político deveria ter, no máximo, 2 mandatos e depois teria um período de vacância. Ele deveria ficar fora 8, 10 anos. Aí a sim, exigibilidade nesse sentido. Exato, é? exato. Porque senão Mas ele isso tem que ser constitucional. Se ele torna-se um político profissional, aí que está. Então, é fundamental uma reforma constitucional. Claro. Porque a nossa Constituição, esse ano, completa 30 anos. E a Constituição cidadã levou o país à ruína, ao caos. Porque nós temos uma Constituição que é para inglês ver e uma outra Constituição é que estabelece as regras. Então, quando fala lá que o Estado tem o dever de fomentar a saúde, isso não acontece na prática, porque na realidade a saúde fica na mão do SUS, que não tem recursos, e distribui para o Estado e para o município. Infelizmente, o Estado e o município não arrecadam suficientemente para despender. Nós estamos sofrendo um surto aí no Brasil de febre amarela e estamos vendo o governo fracionar as injeções. Sim. Porque não tem capacidade de aplicar na população. Mas isso não pode acontecer, né? Infelizmente, o Brasil não tem planejamento. Não tem planejamento, mas o Charles de Gaulle dizia que o Brasil não é um país sério. Então, mas acontece o seguinte, é que o povo não se rebela contra esse tipo de coisas, né? O povo gosta de carnaval, gosta de uma bebidinha, de uma cervejinha. Tanto é que a mídia forte, eu chamo de mídia forte, essa que todos, naturalmente, assistem diariamente, né? Que ela agora está fomentando já o Carnaval. O Carnaval é o mês que vem, né? Podemos dizer que é em fevereiro. E agora, logo no início do ano, começa a se falar em Carnaval. E alguns ainda querem um Carnaval armado, com as Forças Armadas. Com as Forças Armadas. Isso é impossível, né? Como é que nós vamos levar as Forças Armadas para dar segurança no Carnaval? Já que os turistas estrangeiros que vêm ao país estão muito preocupados. E eles estão preocupados porque eles sabem perfeitamente que aqui eles vão ter uma desvantagem muito grande, não é? Sim. Vão ter, primeiro por serem estrangeiros. Sim, além da exploração de preços, né? De preços. Os hotéis sobem muito seus preços, o comércio de uma forma geral, e fica impraticável. Sim, mas quem paga mais por isso é o brasileiro. Sim. Porque se o brasileiro, por exemplo, quer frequentar um hotel desse tipo, ele não pode. Com uma diferença, o brasileiro ganha em real, né? Enquanto que o americano ganha em dólar e o europeu ganha em euro. O dólar hoje está 3,50, o euro passou dos 4. Quando o Plano Real foi implementado, você deve lembrar bem, lá em 1994, e tem uma obra fantástica do Gustavo Franco sobre a moeda e a lei, os nossos preços praticados eram de R$1, R$2, R$3. Sim. Hoje nós não encontramos nenhum produto, nenhuma mercadoria abaixo de R$9, R$10, R$15. É verdade. Então, se você for ver, nós tivemos aí um aumento substancial de 500 a 1000% dos preços no país. E ainda dizem que a inflação está controlada. Então, eu ia me referir agora a esse tipo de coisa, a inflação. Por exemplo, a inflação ela é manipulada. Claro que é manipulada. Totalmente manipulada. Porque a cesta básica dos produtos não são aqueles que sofrem os aumentos maiores. Nós que, por exemplo, frequentamos supermercado, que frequentamos feira, não é? Sabemos muito bem que esse tipo de inflação é uma pura ficção. E nós, então, temos que falar aqui na televisão que não está certo isso. Quer dizer, o governo, entre aspas, é malandro. Ele traz com ele uma malandragem que ele faz aquilo que bem entende e coloca aquilo que ele quer e o povo calado obedece. E ainda nós não podemos esquecer que com a reforma trabalhista, muitas empresas estão partindo para demissão em massa. Sim. Escolas e outros estabelecimentos. O que é desagradável, porque as pessoas ficam 8, 10, 15 anos trabalhando numa entidade e depois vão se reempregar como na crise. Então, já que nós estamos falando desse assunto, eu pergunto a você, reputa como em outros países que a eleição de juízes traria maior grau de comprometimento com a sociedade? Acho que sim, porque os juízes, na maioria dos casos, eles têm um comprometimento com o bem social, com o bem coletivo, e eles já partem de um procedimento de probidade, de uma presunção quase absoluta, o que não se encontra hoje na classe política. Sim. Então a eleição de juízes eu vejo com bons olhos, ainda que eu entenda que não seja
oportuno por causa de uma falência do regime político brasileiro. Nós devemos ter escolas políticas que formassem nossos políticos. Sim. Né? Mas os nossos políticos, como têm um retrato só de ter vantagens e não ter outras coisas, eles se preocupam em colocar penduricários de magistrados, de salário de magistrados. Né? Então é revoltante porque você, depois de 30 anos de carreira, está inferior ao teto e eles acham que tudo que um juiz aconteceu com aquele juiz de um outro estado se aplica indistintamente à carreira de juiz. Mas você acredita nesse teto, Bom, meu querido amigo? O problema é que o teto é relativo em razão da inflação. Nós temos uma cláusula pétrea constitucional que não está sendo cumprida, porque o salário está sendo congelado há 2 ou 3 anos que não há aumento real. Isso para o judiciário. Exato. Para o judiciário. E para os servidores do judiciário de uma forma geral. É verdade. Né? Vem aumentos de 2%, 3%, quando a inflação real, nós todos sabemos, passa de 10%. Passa de 10%. E esse problema dessa sofisticação de ficção que o governo diz para nós sobre a inflação é, lamentavelmente, uma inverdade. Agora sobrou para o servidor todo o problema da reforma da Previdência e a conta da roubalheira. Então o servidor hoje vai ser o bode expiatório de pagar esse cálculo, essa conta. Muito bem. Em que medida a exposição dos juízes pela mídia desconstrói o papel do judiciário? Eu acho que a exposição, o canal de justiça, TV Justiça, é altamente salutar. O que não deve haver são debates que demonstram uma desarmonia ou uma falta de planejamento ou um debate mais áspero que pode trazer a impressão para o leigo que aquele poder institucional não está organizado. Então, não se pode, em absoluta razão, se ter uma consciência de que a televisão serve para alguns tipos de debate. Serve para um debate, para um diálogo em alto nível. Agora, eu também entendo que no mundo moderno globalizado, da rapidez, da internet, fazer um voto, proferir um voto no Supremo para fazer sua leitura de 7, 8, 10 horas, isso não é absolutamente insuportável, inadmissível. Né? Só porque a televisão está fazendo a cobertura, eu acho que cada ministro deveria ter no máximo 30 minutos para fazer a leitura concisa do seu voto. Das principais vertentes e lá termina e encerra. Tanto assim que existem outros ministros que têm compromissos, eles se retiram antes do encerramento do julgamento. E eles não ouvem os argumentos dos seus colegas, e todos nós sabemos que não estando encerrado o julgamento, aquele ministro que votou de uma forma poderia até alterar seu voto, mas ele não estando presente fica prejudicado. Eu, como sou do ramo, eu posso fazer essa pergunta a você, que eu me sinto à vontade. Não há um momento de estrelismo nesse particular? Muitos ministros aposentados do Supremo falam que são 11 estrelas que existem na casa. E, infelizmente, não havendo uma composição que tenha uma união de ideias, de pensamento, fica essa briga entre a primeira e a segunda turma, que depois tem que ser resolvida pelo colegiado. E nós estamos vendo resultados apertadíssimos, de 6-5. Né? Como nós vimos há pouco um julgamento lá envolvendo um senador também, que não se sabia se competia as medidas assecuratórias, cautelares ao Supremo, ou se deliberaria pelo Parlamento, ou se a prisão teria que ser confirmada pelo Parlamento ou não confirmada pelo Parlamento. Inclusive tem um recente caso aí do ex-governador Paulo Maluf, que foi preso depois de 20 anos de um processo criminal, e também ficou essa dúvida no Parlamento, se o Parlamento teria que opinar naquele caso em relação à perda automática do mandato. Eu penso que nesse caso em particular houve uma retaliação ao Paulo Maluf. Não tenho nada contra ele, se ele cometeu um crime, ele deve pagar, claro que deve pagar, mas não dessa forma. Um homem que tem 86 anos de idade deveriam ter um pouquinho mais de consciência. Quer dizer, isso é apenas entre parênteses, é um comentário meu particular. Bem, doutor Abrão, não deveria o judiciário manter um canal de imprensa, como nós falamos agora, você tocou na imprensa, tocou num canal exclusivo, essa coisa toda, constante e permanente para esclarecer a população e refrear a imprensa marrom, essa é que não passa aqui na garganta. Sim, sem dúvida. Dia após dia, notícias inverídicas e falsas são colocadas na internet, na mídia, inclusive em grandes jornais de circulação.
o que acarreta uma desconfiança e um descrédito do Judiciário Nacional. Então seria muito positivo se essas respostas fossem automaticamente dadas. Né? Se houve algum problema, alguma questão de folha de pagamento, algum atrasado que está sendo pago, ou alguma licença do juiz, ou algum tipo de julgamento, o Judiciário deveria automaticamente não aguardar nada, deveria responder para que a imprensa pudesse se orientar e não prestar uma desinformação, mas sim uma informação à sociedade. Claro, eu entendo também dessa forma. Bem, meu caro desembargador Carlos Henrique Abrão, nós estamos já terminando o programa, lamentavelmente, porque as coisas tão boas, caro telespectador, passa tão depressa, aqui no estúdio passou de uma forma assim, zaz, não é? Muito depressa. Eu fico honrado com isso porque eu sei que estou trazendo a público um homem digno, um homem correto, um homem que honra sobremaneira o Poder Judiciário, que é Vossa Excelência. Muito obrigado. Tá bom? E como o Judiciário encontra-se no foco da mídia, em razão da crise incomum do Executivo e do Legislativo, nós vamos esperar que o ano de 2018 seja o ano da transformação, o ano efetivamente do reconhecimento do trabalho que o Judiciário vem sendo feito, independentemente de pressões. Essas são as suas considerações finais ou você quer acrescer? Não, eu poderia acrescentar ainda que não devemos ter medo ou receio de pressões, porque os juízes estão envolvidos com esses casos envolvendo crime organizado. Eu acho importante que o aparato do Estado proteja os juízes, lhe dê os meios de sossego e tranquilidade, não apenas para os juízes, como promotores e delegados e seus familiares. Sim. Porque seria absolutamente um retrocesso se atentados, como aconteceu no Rio de Janeiro contra um delegado, se repetissem em outros estados da federação. E o caos seria instaurado e o Estado Democrático estaria no fio da navalha. Que a sociedade, então, colaborasse com a credibilidade a essas autoridades. É isso? Exatamente. Muito bem. Eu encerro o programa de hoje com as sábias palavras do Marquês de Maricá. Poucas das pessoas que condenamos nos pareciam culpadas. Se pudéssemos conhecer perfeitamente todas as circunstâncias que precederam, acompanharam, influíram ou determinaram a conduta que julgamos digna de censura ou de castigo. Nosso querido amigo desembargador Carlos Henrique Abrão, nesse programa Direito e Justiça em Foco, ele deu todas as informações que ele queria dar e com segurança para você, caro telespectador, para você da sociedade brasileira. Eu quero deixar bem claro que o objetivo do Direito e Justiça em Foco é alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e justiça. Muito obrigado, viu, Abrão? Eu que agradeço. Ótimo.